Direto da redação. A tensão no Oriente Médio está aumentando. O Irã mantém o fechamento lá do Estreito de Hormuz, que é uma das principais rotas de exportação de petróleo do mundo. E já se fala na possibilidade do barril chegar a $200 mil. Mas antes de eu chegar nesse tópico aqui, eu gostaria do anterior de mostrar o seguinte, que no mercado internacional os preços do petróleo já voltaram a subir. Depois de uma queda acentuada, veja bem, o barril do tipo Brent voltou a se aproximar dos $90 e acredito que já ultrapassa novamente os $100 nessa quinta-feira. Vamos conferir na reportagem. O tipo Brent, que fechou ontem a $87,80 por barril, ou pouco mais de R$456, subiu hoje para perto de $90, depois de chegar a 92. Segundo analistas, a alta é provocada pelas incertezas da guerra e os ataques a navios no Estreito de Hormuz. A Agência Internacional de Energia recomendará hoje a liberação de 400 milhões de barris de petróleo, o maior movimento desse tipo na história da agência, para tentar conter a escassez de oferta. Os países membros teriam 90 dias para fazer essa liberação. E a situação ela vai continuar ainda prolongada. O preço do barril do petróleo ele deve aumentar, isso porque vai haver já se prenuncia uma escassez de petróleo no mercado internacional. Porque com o fechamento do Estreito de Hormuz, você vai ter uma redução já de 20% do petróleo que é transportado, que circula ali pelo Estreito de Hormuz. Tem uma divisão ali entre o Omã e o Irã, e é controlado, o Estreito de Hormuz ele é controlado pelo Irã. É uma posição muito estratégica. E com isso, você reduz a oferta de petróleo no mundo e o preço ele dispara. E paralelamente, os países produtores de petróleo no Golfo Pérsico também sofrem em sua infraestrutura nessa guerra entre Irã e entre Israel e Estados Unidos. Porque os Estados Unidos mantém base de ataque contra o Irã nesses países. E ao manter base de ataque contra o Irã, se torna um alvo legítimo para as forças do exército iraniano. E o Irã, com seus mísseis muito otimizados, eles têm sido certeiros na derrubada dessas camadas de proteção a essa zona produtora de petróleo, e com isso o mercado mundial está nessa oscilação. E imagine o barril do petróleo atingindo $200. Essa é uma possibilidade que as autoridades do Irã já alertou. Olha, vai continuar. O que diz aqui? Palavras das autoridades iranianas. O Estreito de Hormuz continuará fechado e o mundo que se prepare para o barril do petróleo em $200. Vamos conferir na reportagem. A Agência Internacional de Energia recomendou hoje que seus países membros diminuam o estoque de suas reservas para aumentar a oferta e tentar conter a disparada dos preços, além de diminuir o risco de desabastecimento. A proposta é liberar 400 milhões de barris de petróleo no mercado, a maior medida desse tipo da história e mais que o dobro do nível sugerido durante a guerra na Ucrânia. De acordo com a agência, a medida foi aprovada por unanimidade pelos 32 países que integram o órgão. O cronograma ainda será definido. A preocupação com o mercado petrolífero ainda é maior com o aumento da tensão no Estreito de Hormuz. Hoje, 20 membros de uma embarcação tailandesa foram resgatados e 3 ainda estão desaparecidos após o navio ter sido bombardeado por um míssil de procedência desconhecida. Empresas de segurança marítima informaram que, antes, 3 outros navios também foram atingidos. Desde o início do conflito, pelo menos 14 embarcações foram atacadas navegando por essa rota. O Comando Militar do Irã afirmou hoje que vai continuar com o bloqueio no Estreito de Hormuz e ainda alertou para que o mundo se prepare para um barril de petróleo a $200. No Brasil, o governo criou uma sala de monitoramento para acompanhar de perto o mercado de petróleo.
Será feita uma articulação com agentes do setor de refino, importação e distribuição com o objetivo de avaliar diariamente os impactos no abastecimento do país, em meio ao conflito no Oriente Médio. Inclusive, já há o registro de alta no preço do combustível na Bahia, no Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e em Minas Gerais. A Secretaria Nacional do Consumidor já enviou um pedido ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, para que o aumento dos valores seja investigado. Sindicatos que representam os donos de postos de gasolina atribuem essa alta às distribuidoras, que teriam elevado os preços por causa da guerra no Irã. Mas até agora não houve mudanças nos preços das refinarias da Petrobras. A crise ainda pode dominar ainda mais o nosso país? Você quer saber se ela vai ter impacto no Brasil? Impacto forte. Eu quero saber, sim, que vai dominar ainda mais. Ela vai ter impacto no mundo todo. E vai ter impacto no Brasil, sim. Mas por mais que o Brasil, especificamente no Brasil, olha só, deixa eu só explicar. Hoje no Brasil, o impacto ele vai ser um pouco, vai retardar talvez um pouco mais, porque tem alguns fatores que funcionam como um colchão, um amortecedor. A Petrobras ela tem batido recordes na produção de petróleo, então ela tem autossuficiência até interna, mas não tem refinaria suficiente para refinar o petróleo. A Petrobras ela produz uma quantidade de petróleo que ela tem que mandar para as subsidiárias dela no exterior para refinar esse petróleo lá e mandar esse petróleo e reenviar para cá, então, o petróleo acabado para cá. Então, o que acontece? Ele entra como importação de petróleo. Então, aí você já tem um reflexo. Você mandou, porque você não tem capacidade de refino. Se tivéssemos o Comperj no Rio de Janeiro, essa capacidade de refino seria bem maior. Mas a Lava Jato fez um favor de impedir, de implodir aquele projeto ali e retardar muito o Comperj. Foi retomado agora. Então nós temos muito petróleo, mas não temos capacidade de refino. Esse é um ponto. Nós vamos ao segundo ponto, que no passado, no governo Temer, foi adotado aqui no Brasil. Eu tive com o presidente da Petrobras, nós devemos ter imagem minha com ele aí na ocasião, que foi o Pedro Parentes. E ele adotou aqui a chamada paridade. O Brasil adotou na gestão dele na Petrobras a paridade internacional do petróleo. Que era a paridade? O barril do petróleo lá, se ele... Foi nessa entrevista aí, você vai conferir. Eu estava com o doutor Aloysio, ali ó, estou eu ali entrevistando ali o Pedro Parente. Eu estou aí com o doutor Aloysio, que foi prefeito de Macaé. Nessa entrevista, a gente chegou a conversar sobre essa questão dessa paridade. E na ocasião a assessoria dele tentou proteger, porque eu comecei a fazer perguntas incômodas, eu sabia no que ia dar paridade, petróleo na bomba ia encarecer. Então se o petróleo lá fora, ele valesse a cotação do petróleo valesse $80, a paridade faria com que o petróleo fosse vendido aqui também nesse patamar. Nesse patamar, então era o mesmo preço internacional do petróleo. Só que no governo Bolsonaro foi mantida essa paridade, aí pagamos o litro da gasolina que é quase R$8, não foi? R$8 o litro da gasolina. Essa paridade no governo agora do Lula, ela foi quebrada. Nós temos ainda alguma paridade? Temos, mas não é como antigamente. Então suavizou mais. Então o impacto ele vai ser um pouco retardado, mas eu já acredito que vamos ter impacto sim. Em alguns estados brasileiros, o preço da gasolina ele já subiu, ele já aumentou. Como apareceu na reportagem ali, na Bahia. Bahia já aumentou. Então aqui nós vamos ter impacto. Nós temos um parque de refino, que é Macaé, que é ali aquela região ali de Cabiúnas, ele é um parque de refino de petróleo. E ali recebe petróleo e gás da Bacia de Campos, da Bacia de Santos, do Brasil inteiro. Alimentos também, com certeza vai ter um impacto também. Você acha que no país, questão de alimentos... Vai ter. Pão vai aumentar porque o trigo é importado. Então você já vai ter reflexo, né? Você tem impactos, vou dizer que na cadeia, você tem importação também de insumos para a agricultura, que são produtos que você usa para combater pragas. Então você vai ter impacto. Então você vai ter impacto na cadeia produtiva, você vai ter impacto, vai aumentar, você vai ter impacto no sistema de transporte que você vai ter que repassar. Então assim, encarece, o combustível é a principal, o petróleo ainda, ele é a principal matriz energética. O mundo é muito dependente de petróleo. É muito dependente de petróleo.
E o mercado internacional, você viu agora aí que a Agência Internacional de Energia já começou a pegar o quê? A pegar reservas. Os Estados Unidos têm reserva técnica de petróleo. Vai lançar a mão dessa reserva técnica para jogar no mercado para tentar evitar uma escalada de preços dentro dos Estados Unidos. E o pior que pode acontecer para a economia global, para a economia dos Estados Unidos, para Israel, nesse momento, é a prorrogação dessa guerra. E ela vai demorar. E esse é um papel na geopolítica que é preciso a gente explicar aqui. Vamos falar um pouquinho só sobre geopolítica. O que aconteceu? O início dessa guerra, o Irã ele foi reativo. O Israel e os Estados Unidos atacava, o Irã revidava. Então até ali, quem estava com controle mais ou menos da situação, os Estados Unidos e Israel, eles atacavam, o Irã revidava. Quando o Irã ele começa a destruir as bases dos Estados Unidos, que são proteção aos países ali, principalmente Israel, os países são bases, porque ali tinha camadas de proteção, mísseis para interceptar os mísseis do Irã, e não conseguiram, porque o Irã destruiu tudo. O Irã mudou o papel dessa guerra. O Irã saiu da posição reativa e passou para o ataque. O Irã passou a não mais atacar só apenas por reação, ele passou a atacar diariamente, sistematicamente. Quando o Irã faz isso, com todas aquelas defesas dos Estados Unidos destruídas, o que o Irã faz? Na geopolítica, ele assume o controle da guerra. Então não é os Estados Unidos nesse momento que vai dizer a guerra acabou, não é Israel que vai dizer a guerra acabou, não, é o Irã que vai dizer, porque o Irã não está reagindo, o Irã agora está atacando. Esse é o dilema. E quando o Irã faz isso, o Irã está sofrendo muito com essa guerra, porque estão destruindo também dentro do Irã. Sim. Mas quando o Irã faz isso, o Irã sabe no que ele está atingindo os Estados Unidos, que é a parte econômica de Israel e Estados Unidos. Porque a força militar desses dois países, elas são ancoradas pelo poderio econômico. E quando ele provoca crise, quando ele começa a atacar economicamente, ele começa a atacar a espinha dorsal do sistema. E nesse panorama, quando ele quebra a espinha dorsal do sistema, o que ele faz? Ele está mexendo, na verdade, na questão até multipolar. Porque quando você quebra a espinha dorsal do poderio militar, do poderio bélico, do poderio econômico dos Estados Unidos, você cria a chamada que a gente chama de multipolaridade. Os Estados Unidos não é a nação mais que domina tudo, não. Aí você tem outros atores, você tem Rússia, você tem China, você tem Irã como potência regional. Você mudou. São guerras que as pessoas não observam, acham apenas que é jogar bala, jogar canhão, atirar míssil. Não. A guerra na Ucrânia, a guerra no Oriente Médio com o Irã, são dois fatores de virada de chave na geopolítica mundial. E o Irã sabe exatamente o que está fazendo. E os reflexos dessa situação, elas podem chegar ao Brasil, e você vai entender por quê agora na reportagem de Dimas Souza. A disparada no preço do barril de petróleo reflete o temor de interrupções no fornecimento global do produto. A grande preocupação é a duração do conflito e tudo tão incerto que meio que o tom e as declarações que estão norteando o preço do barril. Por essa falta de informação e ainda você não ter a sensibilidade da falta do óleo nas cadeias de produção, você está tendo muita volatilidade baseada nas falas. O Irã é peça-chave nesse cenário. O país tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo e mantém o controle do Estreito de Hormuz, rota estratégica por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo comercializado globalmente. Qualquer bloqueio ou ameaça à navegação na região afeta imediatamente os preços da commodity. Ainda que você tenha rotas alternativas, né, para o transporte do petróleo para outras regiões, essas rotas alternativas elas não têm a mesma eficiência, vamos dizer assim, que o Estreito de Hormuz. Então, você transportar o petróleo por outras rotas torna, né, o preço
do petróleo, de todos os derivados, mais caro. Essa instabilidade global também tem reflexos aqui no Brasil. Nos últimos anos, o país aumentou a produção de petróleo, mas a cadeia de combustíveis é integrada ao mercado internacional e acompanha as oscilações de preços. Dados da Agência Nacional do Petróleo mostram que a produção brasileira de petróleo e gás bateu recorde em 2025. Foram quase 4.900.000 barris de óleo equivalente por dia, crescimento de mais de 13% em relação ao ano anterior. A Petrobras afirma ter capacidade para absorver parte das oscilações externas, mas se o conflito se prolongar, o impacto pode chegar ao consumidor. Com o petróleo mais caro, os combustíveis tendem a subir. E isso pode pressionar também custos de transporte, energia e produção industrial, com reflexos em outros preços da economia. Quando há um aumento no barril do petróleo, esse aumento dissemina, gera um aumento de custos em boa parte dos bens que compõem, inclusive, a cesta do consumidor.